Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Igor Fagundes, hoje é dia 14 de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Estão lembrados mais cedo que eu trouxe uma matéria falando que o Witzel tinha alegado que uma das irregularidades, lá ele entrou na justiça, né, falando que o processo de impeachment estava todo errado, que uma das irregularidades que ele encontrou é que não encontraram provas materiais contra ele? Pois é, gente, parece que isso pode não ficar muito... enfim, de qualquer maneira, parece que o ex-secretário do Witzel resolveu entregar todo o jogo, inclusive provas contra Witzel, provas que mostram a sua participação em meio à corrupção da pandemia. Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Bom, vamos à matéria. Olha só. Deixa eu só arrumar aqui, gente, 2 segundinhos. Aqui, pronto. Ó, em delação, ex-secretário do Rio entrega provas contra Witzel, gente. Lembram aquele ex-secretário dele que foi preso há esses dias? Inclusive, ele entregou aí 8,5 milhões de reais. Lembram ontem eu trouxe a matéria, os caminhões passando ali no vídeo, né? Os 2 carros fortes, né? O aparato gigantesco para carregar muita grana. Informações dão conta que o ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, teria fechado um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República, PGR. Gente, e o cara tem muito material, viu, pelo jeito. Segundo a revista Veja, o ex-secretário entregou um conjunto de provas materiais que revelariam em detalhes a participação do governador Wilson Witzel no esquema de corrupção no estado, em meio à pandemia de coronavírus. Prestem atenção, gente, em meio à pandemia de coronavírus. Esse Wilson Witzel é o mesmo que atacou o Bolsonaro, é o mesmo que chamou o Bolsonaro de genocida, né? Que compartilhou aí com as opiniões de que Bolsonaro estava matando as pessoas. Agora nós estamos vendo quem são os verdadeiros, né, genocidas, os que realmente não se importam, né? O próprio Witzel chegou a criticar Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é insensível, mas, né, enfim, quer dizer, bom, pelo menos Bolsonaro não roubou ninguém, nem tirou dinheiro que deveria ir para a saúde para colocar no seu bolso ou dividir com quem que seja, né? Enquanto pessoas morriam. Ainda de acordo com a revista, além de apresentar evidências concretas contra Witzel, o ex-secretário se compromete no acordo a devolver 8 milhões e meio à justiça, que foi aqueles 8 milhões que a gente mostrou. 8 milhões e meio. Ele entrega o dinheiro e os culpados, diz um investigador ouvido pela Veja. O cara vai entregar tudo. O cerco está fechando e a casa de Witzel caindo. Bom, gente, tá aqui a matéria. Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho aqui. Vejam só, a coisa está apertando para o Wilson Witzel. Como eu falei para vocês no começo, o Witzel entrou com uma ação na justiça para tentar barrar o pedido de impeachment que está lá na LESP, lá, né? Que inclusive agora ele tinham dado 10 sessões, depois foi interrompido aí esse prazo, porque são 10 sessões, né? Tá nesse período das 10 sessões que ele tem aí para poder apresentar a sua defesa. E aí o que ele fez? Ao invés de ele apresentar a sua defesa, eu acho que ele já esperando, né? Acho que ele já sabendo o que vinha por aí, correu na justiça, né? E entrou com uma ação, a defesa entrou com uma ação para que o processo do impeachment fosse barrado, alegando ele várias irregularidades. E uma das irregularidades é que o processo estava acontecendo em cima de denúncias sem provas. Bom, eis que agora a coisa o jogo dá uma virada, porque o ex-secretário de saúde do governo Witzel, pelo que tudo indica, vai entregar ou já entregou, né, provas detalhadas, tintim por tintim, da participação de Wilson Witzel. E ainda promete entregar culpados, ou seja, mais alguns camaradas que estão envolvidos nesse rolo todo. A grande questão aqui é a seguinte, gente. Fingir que Witzel não estava nessa roubalheira não dá. Porque se você parar para avaliar toda essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, a gente percebe um monte
de ações que estavam na cara. Como por exemplo, vamos lá, o que eu venho falando para vocês o tempo, desde o início, desde o começo, gente, essa questão da quarentena, que eles estão usando aí do isolamento horizontal, isso aqui não é em nome da vida, isso aqui não é em nome de salvar pessoas, não é em nome de combater o Covid-19. Eu falo para vocês desde o início. Por quê? Por causa de um pequeno detalhe. Porque quando entrou a quarentena e o isolamento horizontal começou, né? Bolsonaro foi contra, a mídia caiu de pau, o próprio Witzel, né, atacou o presidente por causa disso. Só que a única coisa que pouca gente sabe é que com essa ação, presta atenção, com essa ação da quarentena que se instaurou no Brasil inteiro, também se instaurou algumas regrinhas. Por exemplo, por se tornar um momento de uma situação emergencial sanitária, alguns trâmites foram deixados de lado, como, por exemplo, a questão das licitações. Então, empresas como a Iabas, né, que, segundo consta, ela estava proibida de atuar no setor público através de licitações, passou a ter como atuar. Por quê? Porque se você não tem a licitação, você não tem a fiscalização do TCE, que no caso é o Tribunal de Contas do Estado. O acordo é aquele famoso acordo de cavalheiros, né? É emergência, o Estado está precisando, foi decretado estado de calamidade, estado de quarentena, tal, não tem tempo para fazer o trâmite da licitação, então você contrata na pressa. E foi o que fizeram. Usaram essa situação, essa brecha, para declararem aí a quarentena e contratarem a Iabas. O próprio Witzel tentou se sair dessa situação falando o seguinte, que a Iabas era uma empresa que ele não tinha nada a ver com isso daí, porque a Iabas vinha do governo Cabral, né, que foi lá que ela praticou grandes atos de corrupção. Só que tem um detalhe, a empresa foi contratada no governo dele, né, e, gente, um valor de quase, se não me engano, foi 800 milhões de reais, ou foi 700 e alguma coisa milhões de reais. Você acha que um secretário contrataria uma empresa nesse porte, com esse valor, sem o consentimento ou sem a ciência do governador do estado? Desculpe, eu não acredito que isso aconteceria. Dizer para mim que Witzel não sabia que a Iabas estava construindo hospitais de campanha dentro do seu governo, não dá para não acreditar. Quer dizer, não dá para acreditar. Você pega, por exemplo, a Iabas, e o mais interessante é que a Iabas não está só no Rio de Janeiro. Ela também foi para São Paulo. Você vê, uma empresa que a lei proibiu ela de fazer licitações com o governo, licitações públicas com governos no brasileiros por conta da corrupção. Mas a brechinha na regra, né, da licitação, tirar da licitação, ela passa a se envolver, a fazer negócio com dois estados, pelo menos eu tenho conhecimento de dois, né, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. E você vê que nos dois estados que ela passou a atuar, ela se envolveu de novo em práticas corruptas. Então é meio esquisito. Por exemplo, olha uma coisa que é meio estranha. Vamos lá. Os hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Foram nove hospitais de campanha, dos quais, meio que, eu não sei se coincidentemente, mas dos quais 7 ficaram na mão da Iabas. A empresa não poderia prestar serviço, mas conseguiram driblar o sistema, ela passou a prestar serviço e dão a maioria dos hospitais na mão da Iabas, a empresa que já foi condenada, que já foi proibida por corrupção de trabalhar para o governo, o cara entrega a maioria a ela. Aí nós vemos a questão dos hospitais. Todos os hospitais que a Iabas pegou no Rio de Janeiro tiveram atrasos e todos tiveram uma desculpa. Um atrasou porque o local onde ele estava era um local onde havia tiroteio. Houve confronto de traficantes e por essa razão, presta atenção, por essa razão o hospital não pôde ser construído por causa da troca de tiro. Outro local, que foi um estádio de futebol, que eu não lembro qual foi agora, deu uma chuvada e inundou tudo. Outro local
tinha uma pista de pouso e os aviões para lá e para cá estavam dificultando a coisa. Outro lugar tinha um problema de o terreno era meio tal e precisou. Eu fiquei pensando assim, falei, caraca, mano, para cada hospital que tinha uma desculpa ligada à localidade. É como se houvesse já eu posso estar errado, é só uma suposição minha, mas é como se houvesse uma pré-ideia já nisso. Por exemplo, vamos escolher aquele lugar ali, porque ali vai possibilitar que a gente tenha uma desculpa para atrasar a construção do hospital e a gente vai comendo o dinheiro. Né? Você pega, será que não tinha nenhum engenheiro, gente, que chegou lá, olhou lá e falou, cara, esse canto aqui, não dá para construir nesse estádio porque quando chove inunda aqui. Você vai levar, você vai pegar o hospital, vai colocar dentro de um lugar que inunda, Tem uma pista de pouso ali, a pista de pouso vai atrapalhar o carregamento, o material passar. Será que o engenheiro, a pessoa que foi lá, o mestre, será que não percebeu que tinha será que ele não viu os aviões passando, não viu a pista de pouso? Será que ele não percebeu o local perigoso onde eles estavam querendo construir o hospital? É óbvio que sim, gente. Agora, tudo foi escolhido estrategicamente para dar problemas. E ainda por cima, além do atraso, a gente teve ainda a questão de 2 hospitais que a Iabas não entregou. E o detalhe, a Iabas também teve o detalhe, que agora que eu me lembrei também, além desses 2 hospitais que a Iabas teve alguns que ela na metade teve que o governo do Rio de Janeiro, o governo Witzel, depois de toda a pressão, tirou das mãos da Iabas e entregou ao próprio governo. E aí eu fiquei me perguntando, peraí, se o governo do estado do Rio de Janeiro tinha suporte para fazer os hospitais, para que contratar uma empresa? Se o próprio governo poderia ter utilizado de recursos próprios para isso. E aí fica óbvio a razão. Se eu tenho recurso se eu tenho a mão de obra, se eu tenho como fazer no governo aqui tudo certinho, mas escolho uma empresa terceira para poder fazer o mesmo serviço e uma empresa que ainda por cima envolvida em corrupção, que não poderia me prestar serviço, e eu ponho ela para fazer esse serviço, tem coisa errada nisso daí. Tem ou não tem? Tem, gente. Né? E o cara aqui, ele diz aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, a tela fechou aqui, né? Ele diz aqui o seguinte, que vai apresentar apresenta provas detalhadas do envolvimento de Witzel com toda essa questão aí. Então, gente, aí é onde a gente para e presta atenção. Os caras acusaram Bolsonaro de corrupção, não, perdão, de ser insensível. Os caras acusaram, o Witzel entrou na mesma onda. Lembram naquele tempo o Bolsonaro defendendo o isolamento vertical ao invés de horizontal? E os caras defendendo... Porque o vertical, gente, tem um detalhe. O isolamento vertical não dava direito a burlar a licitação. Mantinha o pré-requisito da licitação para o cara fechar um contrato com o Estado. Tinha que ser de qualquer jeito horizontal, porque o horizontal era um estado de calamidade. Aí criava o estado de emergência, licitações, deixa de lado e pum. A gente viu isso no Paraná. No Pará. A gente viu isso Santa Catarina, Espírito Santo, não sei se foi Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, a gente viu isso. A gente viu isso em Pernambuco, São Paulo. A mesma Iabas, e olha a parte interessante, olha só como os caras tinham, né? A ideia era praticar a corrupção. A mesma Iabas que está envolvida nesse rolo todo ali no Rio de Janeiro, foi contratada pelo Covas, se me falha a memória, para São Paulo. Para São Paulo. E o mais interessante é que em São Paulo também tem indícios de coisa errada, justamente com essa mesma empresa. Vocês estão conseguindo captar o negócio aí? Então veja, o Witzel está enrolado até o pescoço, gente. Agora, uma coisa interessante, eu acho que é isso que é a bronca de todos eles, porque antigamente os caras praticavam um crime de corrupção e 5, 6, 7, 8 anos depois é que vinham investigar. O detalhe é que a coisa está acontecendo, é eles pondo a mão na bufunfa e a polícia algemando. Na cola. Vocês prestaram atenção nisso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. O Paulinho da Força.
Hoje eu trouxe uma matéria que, né, a polícia busca apreensão lá na casa dele, na força sindical, por corrupção de 1.700.000, desvio, caixa 2 de 1.700.000. Mas de quando é o crime? De 2010 e 2012. Nós estamos praticamente quase 10 anos depois. Só agora é que os camaradas estão chegando na cola. Só que você vê que no governo Bolsonaro a coisa não está acontecendo assim. Estamos há mais ou menos 4 meses da pandemia, 4 meses que começou a roubalheira e a Polícia Federal já está na cola de todo mundo. Quase ninguém está escapando da mira. O que está livrando muitos deles aí não é a falta da polícia encontrar os corruptos, não. Infelizmente o que está livrando muitos aí é a turma lá do S, do T e do F. Né? Que infelizmente são os que muitas vezes dão salvo-condutos, né? Pedem para soltar, embarram investigações, proíbem investigar, né? Mas se você parar para prestar atenção, os caras estão com dificuldade para roubar agora. Em outros tempos, o que nós estamos vendo hoje aparecendo do Witzel e outros, nós íamos saber só lá para 2030. Lá em 2030 é que a gente ia começar a ver isso daqui, como a gente vê do Paulinho da Força. Só agora que está começando a se aprofundar a coisa. Né? E acho que se tivesse o governo PT aqui ainda, eu acho que nem essas coisas do Paulinho da Força a gente ia ver. Mas enfim, toca o barco pra frente. Então tá aqui, gente, Witzel enrolado até o pescoço nessa questão aí da saúde. Pra você ver como é interessante, né? Acusam o presidente, né, de tantas coisas, mas no fim das contas foram eles que roubaram o povo no momento de crise, no momento de calamidade. Ou seja, trocando por miúdos, os insensíveis, o insensível não é Bolsonaro. Os insensíveis são esses governadores que, para encher o bolso, deixou muitas vidas morrerem. Canal Brasil Notícias, a gente volta daqui a pouco com mais informações. Fui!